A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja inundando o seu coração nesse dia com paz, com alegria, com mansidão, com esperança. Em nome de Jesus, que você possa estar cheio de fé para vencer cada adversidade que se levanta. A cada momento que nossa carne está dizendo para nós mesmos que nós não vamos conseguir, que somos limitados e que tudo está ao contrário do que a gente imagina, a gente tem que ter no nosso coração a perseverança de que o Senhor está no controle, de que Ele está regendo a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde estamos aqui, meditando e aprendendo com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Estamos no livro de Jó e hoje nós vamos ler 2 capítulos, que é o 25 e o 26, por serem pequenos, Então vamos ler os 2 juntos, em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos comentários você pode deixar seu pedido de oração, você pode deixar alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, o seu testemunho ou simplesmente a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos hoje ler o 25 e o 26, Aonde Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus, e Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Aleluias! A palavra diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem números os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. No 26, Jó responde. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudastes aquele que não tinha força e sustentastes o braço de quem não tinha vigor? Como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem feristes palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas, em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força, fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito, ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Aleluias, glória a Deus. Você vê que aqui, após a resposta que Jó havia falado a respeito de Deus, a respeito do que ele contestava ali a respeito de Bildade, Bildade tenta se defender, declarando que o homem não pode, se justificar diante de Deus. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos, que a gente entende com Cristo, é porque realmente ninguém poderia ser justo perante Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisaríamos de um mediador para nos levar até Deus, porque o pecado rompeu a ligadura que havia entre nós e o Senhor. E esse mediador foi Jesus, é Jesus. Jesus, ele tinha que vir e pagar o preço do meu e do seu pecado. Ele tinha que
restaurar o altar, ele tinha que restaurar a promessa. E essa restauração ela veio justamente através da morte de Jesus e da ressurreição dele. Jesus ele teve que morrer em cruz, por quê? Porque aquele que morria em cruz, ele se tornava maldito. Por quê? Porque essa maldição era para nós. Nós éramos malditos perante Deus. Sem Cristo, nós somos exatamente seres abomináveis perante a presença do Senhor. Por quê? Porque justamente nós vivemos à mercê do nosso pecado, nós vivemos à mercê dos nossos deleites, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Então nós temos que entender que precisamos sim de Jesus para estarmos na presença de Deus. Sem Jesus não temos como entrar na presença do Pai. Afinal de contas, foi um plano perfeito, é um plano perfeito de Deus. Nós estarmos em adoração na sua presença, através da presença de Jesus em nossas vidas. Deus, ele, com graça e grande virtude, ele declara para mim e para você em toda a palavra de Deus, que nós somos necessitados da graça dele. Mas também nós temos que entender que essa graça nos basta. Muitas vezes nós reclamamos tanto dos espinhos que esquecemos de olhar para a beleza da rosa e sentir o seu perfume. Pare de focar no que te tira do verdadeiro caminho que você tem que seguir e que prosseguir. Você vê aqui que Bildade, ele levava muito ao entendimento de que as obras nos levariam a Deus, que as obras elas nos fariam justos perante Deus. Mas Jesus ele nos mostra que homem nenhum na presença de Deus é justo sem Jesus Cristo. Por quê? Porque os sacrifícios se tornaram vãos. Porque a aliança antiga ela foi quebrada e ela foi feita uma nova aliança. Não foi desonrada a antiga aliança. Não é que a antiga aliança falhou. Não, quem falhou foram os homens. Os homens falharam em cumprir a aliança. Então teve que se fazer uma nova aliança para que o homem não se perdesse. E essa nova aliança é feita mediante Jesus Cristo. A sua entrega, o cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. E ali entregou-se por mim e por você. Você vê que Jesus ali naquela cruz, ele declara: Pai, aleluia, não impute a eles esse pecado. Aleluias. E ele declara: está consumado. A vitória estava consumada, mas como se não bastasse essa vitória sobre o pecado, Jesus, ele com a sua ressurreição, vence a morte. Então, nós temos que colocar no nosso coração que mesmo que venham lutas, mesmo que venham aflições, mesmo que venham dias difíceis, aleluia. Sabe, a gente tem que entender que apesar do pecado, apesar da dor, apesar da guerra, apesar da luta, nós temos alguém que se importa conosco e que está pronto a nos dar a vitória. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele pagou o preço por mim e por você. E quando você vê Jó declarando ali, aleluias, que o homem na presença de Deus não se justifica. Não tem como o homem querer declarar que é perfeito na presença de Deus, ou que ele pode fazer algo que mude a sorte dele. Ele não pode. Nós não somos salvos mediante as nossas obras, nós somos salvos mediante a fé. Assim como, aleluias, Jesus, ele declara que todo aquele que for até ele enxugará, aleluias, as lágrimas. Você vê que a palavra, ela diz para nós, num teor claro, que o Senhor, ele muda a nossa sorte e que ele faz de nós novas criaturas. É mediante o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, mediante a transformação que Jesus faz na minha e na sua vida. É mediante a graça do Senhor que é derramada sobre nós e nos dando a esperança de vencer toda e qualquer batalha. O mundo é mau, as pessoas são más. E nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Aqueles dias que Jesus disse que se não fosse abreviado, ninguém escaparia. Não fique olhando para a sua guerra, não fique olhando para a sua dor, não fique olhando para as adversidades que se levantam na sua vida. Olhe para o Senhor, para o teu Salvador. Olhe para aquele que pode te ajudar.
Às vezes nós desfalecemos, não é por outra coisa, nós desfalecemos simplesmente porque nós erramos o alvo, nós erramos o foco, nós paramos de olhar para Jesus, nós começamos a dar lugar à nossa dor, nós começamos a achar que é por causa do nosso jejum, que é por causa da nossa oração. Não é desse jeito, sabe? O jejum, a oração, ele nos coloca na presença de Deus e nos dá intimidade com o Pai. E essa intimidade gera em mim, gera em você uma esperança, gera a fé que é tão necessária para podermos vencer cada adversidade que se levanta na nossa vida. Você vê que Jó, ele declara e diz: quem é o homem? O que o homem pode fazer para se tornar justo na presença de Deus? O que o homem pode declarar para que ele seja colocado em local de honra? Nada, absolutamente nada, porque você vê os grandes homens de Deus, eles de alguma forma também erraram, todos eles precisaram de alinhamento, precisaram ser alinhados para que pudesse a promessa se cumprir na vida deles. Então por que conosco seria diferente? Entendeu? Então, quando você vê Jó declarando e arrebatando as palavras de Bildade, quando Bildade ele declara que tudo é, o homem sim poderia se justificar porque Deus honraria aquele que é fiel. Mas aí eu te pergunto, quem realmente é tão fiel sem Cristo? Com Jesus, nós temos uma oportunidade de não apenas sermos povo de Deus, mas de sermos a noiva eleita do Cordeiro de Deus. Nós temos a oportunidade de vencer o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos a oportunidade de ter o nome inscrito no livro da vida, porque decidimos entregar a Ele a nossa cruz e pegar a dele, que é leve. Nós decidimos entregar a Ele o nosso fardo e confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela não retrocede. Mas às vezes vem no nosso pensamento: mas irmã, essas promessas foram para essas pessoas, não foram para mim. Você lembra da oração que Jesus fez na Santa Ceia? Ele disse: eu não oro só por este, mas pelos que virão. Mas irmã, aí foi a oração, não. Aí era declarando que a palavra não era apenas para aqueles, mas para os que viriam. Você lembra quando Jesus disse para os discípulos: ainda virão ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Essa ovelha sou eu, essa ovelha é você. Eu sei, a luta é grande, eu sei, a batalha é tremenda, mas coloca a mão na consciência e você verá que a batalha ela se torna às vezes inferior ao que você já viveu. É certo que às vezes se levantam batalhas novas, né? Mas uma coisa eu te digo: Deus ele te dará forças para vencer. Jesus ele estará contigo em cada adversidade, em cada momento que você viver, ele estará lá com você. É como diz as respostas aqui, quando ele fala que podemos aproximar-nos dele em confiança pela fé, segundo está em Hebreus 4,16. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 4,16? Aleluias, porque é pela fé que somos salvos, é pela fé que somos resgatados, é pela fé que servimos a Jesus, é pela fé que cremos que Ele está no comando de nossa vida e que Ele está nos direcionando para, aleluias, uma vitória eterna. Em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Hebreus 4,16. Vamos ver aqui. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: e cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É no tempo certo, dado por Deus, sobre a minha e sobre a tua vida. Ele vai agir, ele está agindo. Não é porque você não está vendo que ele não está agindo. Ele está agindo apesar que você não esteja vendo. Creia, apega-te no Senhor. Você vê que aqui Jó, mesmo tendo com aquela dor, mesmo tendo perdido tudo, ele ainda declara: Deus é Deus.
E Ele pode mudar a minha sorte a qualquer momento que Ele quiser. E Ele sabe que eu sou inocente. Não importa o que dizem ao teu respeito, importa o que você pensa ao seu respeito e o que Deus fala ao seu respeito. Não permita, não deixe que as situações e que as pessoas venham mudar a sua fé e a sua esperança. Ela precisa estar no foco certo. Não são obras, não são homens que te colocam na presença de Deus, é a tua fé. Então creia e acredite. Essa dor vai passar, esse momento vai passar, essa guerra vai passar. E Deus, Ele te honrará no momento oportuno, em nome de Jesus. Aleluias. E aqui, como diz, né? O livro de Jó, capítulo 26, que ele declara, aleluias. Vamos ler aqui. Aleluias. Jó então defendeu a sua vida honrada e honesta. Ele havia efetivamente procurado viver segundo a vontade de Deus. Enquanto admitia não ser perfeito, Jó sustentava que os seus motivos estavam certos. Não foi a declaração dos amigos dele que mudou o que ele pensava a respeito de si próprio. Não permita que isso aconteça. Não permita que alguém te coloque no pensamento de que você é o que não é e de que você faz o que você não faz. Saiba quem você é. Tenha essa identidade. É incrível como o livro de Jó, nós já estamos no capítulo 26, nós vemos todo o tempo isso falando. Não permita que o inimigo mude a sua mentalidade de quem você é. Você sabe o que você faz. E Deus, Ele é misericordioso. E se você está passando por essa prova hoje, às vezes é por causa de pecado, sim, mas às vezes nem sempre é. Amém? Em nome de Jesus. Não deixe que ninguém te convença de algo que você não é e de que você fez algo que você não praticou. Ao lidar com as pessoas, é mais importante amá-las e compreendê-las do que analisá-las ou dar-lhes conselhos. A compaixão produz maiores resultados que a crítica ou a culpa. Aqui quando Jó disse, por que vocês, né, quando ele declara aqui, como aconselhar-te que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Por que vocês querem descobrir qual é a razão, se nem vocês sabem? Amém? Então, não importa o que eles falam. Não importa o quão alinhada seja a justiça deles. Eles não conhecem os pensamentos que Deus tem a respeito de ti. Amém? E a palavra diz que são pensamentos de bem e não de mal. Então, glorifica a Deus, exalta o Senhor, fica firme e não permita que nada mude o seu pensamento com relação a você mesmo, mediante a sua intimidade com Deus. É por isso que é tão importante, gente, nós termos essa intimidade, nós conhecermos o nosso Salvador, para não permitir que pessoas, situações e momentos venham mudar a nossa mente com relação a quem somos. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que mais uma vez, Senhor Deus, nos lembra que, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar, Senhor, dos caminhos tortuosos que às vezes precisamos passar, nós te glorificamos, Senhor. Porque, Senhor, como tu declarastes a Paulo, a tua graça nos basta. Nós só queremos, Senhor, ter nossa fé fortalecida. Nós só queremos, Senhor Deus, ter esperança no nosso coração e não permitir, Senhor, que a dor, que a angústia, muitas vezes, Senhor Deus, até o intempérie do momento venha tirar nossa fé, mas que possamos estar firmes no Senhor. Reforça, Senhor, o escudo que há sobre nossas vidas. Não nos deixa virar nem para a esquerda nem para a direita, mas que estejamos firmes nos teus caminhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos os que estão no caderno de oração. Abençoa as irmãs, Senhor, que fazem, Senhor, a Igreja Jardim da Oração. Meu Deus, que elas possam, Senhor Deus, estar sempre clamando, meu Pai, mas também que elas possam, Senhor Deus, ter o teu escudo sobre a vida delas, em nome de Jesus. Senhor, olha por cada um de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, e nos ajuda a vencer, Senhor, as etapas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Abençoa, Senhor Deus, este dia, esta tarde, essa noite. E não nos deixa, Senhor Deus, nos afastar dos teus objetivos, em nome de Jesus. E que tua bênção, que não acrescentadores sejam conosco, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossa casa, nossa vida, nosso ministério, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, dessas doenças que estão aí fora, desses males, Senhor,
e abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, e que tua graça esteja presente conosco a cada etapa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece. Tenha fé. Espera no Senhor e você alcançará a vitória. Em nome de Jesus. Agora, não perca a sua identidade. Eu acho que é uma das principais mensagens do livro de Jó. Saiba quem você é. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.